Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais e hoje com o Luiz Paulo Montanha, meu discipulador. Você é meu discipulador, né? Com certeza. Corretor, personal, um homem cristão e um homem que tem muito ensinamento para passar para vocês aqui hoje. É Se verdade. apresenta um pouquinho, fala quem que é o Luiz Paulo, além do lado profissional. Pois é, sou Luiz Paulo Montanha, como você disse. Deus me abençoou com uma esposa linda. Eu tenho 3 filhas, tenho um netinho, que fez um ano agora em março, dia 18 de março, Gabriel. Já já nós estamos indo lá para o Rio de Janeiro encontrar Então com você ele. já é avô. Já sou avô. Os cabelos brancos, né? Para honrar meus cabelos brancos. E como você disse, tem o meu lado profissional, né? Sou corretor de imóveis há muitos anos, também sou personal trainer e tenho um ministério que Deus me deu e tem me abençoado muito, a mim e a minha família. E conte pra gente um pouquinho como que foi sua jornada até chegar onde você está hoje na parte espiritual, até você ter esse entendimento de que tem, né, que você tem um ministério a seguir, que você tem um ensinamento espiritual a passar para os seus irmãos. Conta um pouquinho como que foi a sua jornada até você chegar nisso, até você ter esse entendimento, até você ter essa visão. Fala um pouquinho do Luiz Paulo, da sua história, tipo, quando você começou lá, não sei se você começou primeiro como personal ou como corretor, aí como que foi indo até você chegar hoje onde você está? Você tem todo o tempo. Vamos resumir aqui, né? Vamos resumir. Resumidamente, que é Então, importante a gente ter essa visão, né, do Luiz Paulo até o Luiz Paulo chegar hoje onde ele está e seguir esse propósito espiritual. a minha primeira profissão foi como publicitário, né? Essa Isso, eu não sabia. também eu tive uma agência de publicidade já há muito tempo. Eu honro minha idade, né? Vou fazer 46 anos agora em maio e eu já venho nessa toada há muitos anos. Então eu tive uma agência e depois eu entrei no mercado imobiliário. Já tem uns 15 anos aproximadamente que eu estou no mercado imobiliário e há aproximadamente 8 anos eu entrei na área de personal. E lá, desculpa te pausar, mas só pra gente pegar já esse feeling. O que te fez querer entrar na área da saúde, que querendo ou não, sendo personal trainer? Então, esse é um testemunho. Eu tenho um irmão que faleceu há 18 anos, o Rodrigo. Tem até uma tatuagem no braço aqui que são os 3 M's, os 3 irmãos montanhas, né? Luiz Paulo, Deajan e Rodrigo. E logo quando meu irmão faleceu, há 18 anos atrás, graças a Deus, né, cuidando já de mim e do meu irmão, do Deajan, em vez de eu entrar de cabeça nas coisas do mundo, a gente entrou no esporte. E aí eu entrei de cabeça no esporte, eu e meu irmão fizemos Ironman, fizemos maratonas aquáticas, né? E a gente maratonas também em corridas de rua. E isso despertou em mim essa vontade de cuidar, começar a aprendi a cuidar do meu corpo, da alimentação. E aí, alguns anos atrás, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu quero cuidar também das pessoas que estão próximas de mim. E aí despertou a vontade de entrar, de fazer um curso de educação física. Fiz na Univag, foi muito bom, por sinal, aprendi muito. E de lá pra cá, nunca mais deixei de atuar nessa área. E você vê já aí um mover de Deus sem você perceber, né? Criando uma sementinha, já o que aconteceu, Sim. você, querendo ou não, buscou ali a sua válvula de escape de alguma forma. Não foi coisas superficiais, mundanas como álcool, enfim, foi o esporte. O esporte veio para te agregar e você usou disso para querer também agregar na vida de outras pessoas, antes mesmo de você saber do seu ministério. É verdade, é verdade. Tá, e aí você entrou então na faculdade de personal. De educação física. E de lá pra cá, assim, hoje eu atuo, né, na área de corretor, né, principalmente na área de imóveis comerciais. Mas o meu amor tá na educação física. Por quê? Porque ali, atuando como personal, Deus me dá uma ferramenta para eu também poder ministrar a palavra dele, né, para as pessoas. Porque todo personal tem um pouco de
psicólogo, Psicólogo. né? Uhum. Isso é verdade. Porque ali a gente conversa, por exemplo, eu tenho alunos que eles têm a melhor cama que o dinheiro pode comprar, mas não tem o sono para dormir nelas, né? Então, e com o tempo, Deus foi me mostrando, me dando maturidade para eu poder levar a palavra dele de uma forma que não vai ser uma forma assim impositiva, Que às mas vezes vai através gerar às vezes uma uma distância, um distância, distanciamento. e você estando presente com diversos tipos de pessoas, você consegue levar a palavra de forma sutil e plantar a sementinha naqueles que às vezes precisam e nem sabem que precisam. Na verdade, todo mundo precisa, mas que está um pouco mais distante da palavra, né? É verdade. Mas assim, voltando à sua jornada. Aí você fez publicidade, corretor, teve o Uhum. falecimento do seu irmão, você entrou para a parte do esporte, fez faculdade de educação física, permaneceu na faculdade de educação física. E aí, o que aconteceu na sua vida para você virou a chavinha para você buscar mais o Senhor, para hoje tudo casar, né? Eu sempre fui um cara assim, a gente diz mundano, né? É assim, o que me satisfazia eram as coisas do mundo. Por exemplo, o meu final de semana começava na quarta-feira. Pra mim, eu tenho até uma história que eu conto que quando chegava domingo, tocava aquela musiquinha do Fantástico, pra mim era uma Era depressão. depressão. Meu Deus, Segunda-feira amanhã. segunda-feira acabou, e agora? E aí eu já pensava no que eu já ia fazer quarta-feira e não parava mais, e aí é só bebedeira e bundão, droga, essas coisas, né? E essa foi minha vida. E aí, numa determinada época da minha vida, eu conheci a Dani, minha esposa, né? Minha Assim, prima. Daniele, sua prima. E foi assim, quando eu vi a Dani, foi um negócio assim, eu tava num show, se eu não me engano, o show do Criolo. Cara, Eu hoje eu não, conheço. hoje eu não, assim, tem nada contra, mas Não condiz não condiz mais com assim com algumas coisas. Mas na hora que eu vi ela, tava andando ela e duas amigas dela, né? E eu olhei assim, falei, meu Deus, que mulher gata. Ai, Senhor, me dá a oportunidade, né? Mas eu não conhecia Deus ainda, não falei ainda, né? nessa, assim. Mas eu já pensei, eu quero ter a oportunidade de conversar com essa menina. E aí, Deus foi movendo, 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 e chegou um dia a gente se conheceu. E de lá pra cá a gente já temos duas filhas, né? Temos um ministério juntos, e a gente permaneceu e vamos ficar assim até a volta de Jesus. Amém. Mas, voltando ao assunto, né, de como despertou essa questão por Deus, porque ela é fundamental nisso. Porque a gente conheceu a palavra juntos, A né? transformação foi A transformação foi união, né? em união, foi junto. Então, a gente sempre foi convidado para ir visitar, né, a igreja onde a gente frequenta hoje. A gente tinha amigos lá em comuns e convidava a gente para frequentar a igreja, mas a gente, espera um pouco, Vocês tal, ainda no início isso. estavam no mundo, o mundo estava, Isso, né? gritando, né? Até que chegou um dia, a gente estava em casa, um domingo. Eu olhei para ela assim, do nada. Isso Olhou já pra mim. casados. Isso já casados. A gente já tinha filha, a gente já tinha. A Alice era pequenininha, a gente não tinha a Júlia ainda. Aí eu olhei para ela e falei: amor, vamos no culto? Ela olhou para mim assim: vamos. Do Neida. Aí a gente se arrumou e foi pro culto. De manhã, a Na gente foi no videira? culto, na videira. Uhum. E aí foi tão engraçado, porque assim, como que Deus faz as coisas, né? Pro ambiente ficar leve. Crente, a pessoa quando vai na igreja a primeira vez, quer sentar lá no fundo, né? Não, quero sentar lá no fundo, ver como é que é e tal. E aí eu fui lá pro fundão, aí na hora que eu tô no fundão eu encontro um Alexandre Dotto. Eu até estudei com ele, hoje ele é meu pastor, ele é o né? pastor da igreja. Aí eu encontrei ele lá, ele me cumprimentou, ô Luiz Paulo, que bom ter você aqui. Ele não Papá. era pastor ainda. Já era pastor, mas eu não sabia, porque eu conheci ele no No mundo. mundo. Nossa, festamos juntos já e pá. E aí ele me cumprimentou. Falei, que legal, né? Nem noção que ele era pastor. Aí eu fui, sentei com a Dani lá no cantinho. De repente, acabou o louvor, ele sobe no palco e começa a pregar. Eu olhei para ela assim,
Alexandre Dotto virou pastor? Ah, não. Tem alguma coisa diferente aqui nessa igreja. Aí chamou a atenção. Chamou a atenção. E aí, logo depois veio a pandemia, né? A gente se afastou um pouco, porque a igreja fechou. E aí depois voltou, a gente começou em célula e nunca mais... Aí vocês foram no encontro com Deus juntos? Fomos no encontro com Deus juntos, isso, a gente foi no encontro com Deus juntos. Lá a gente teve a revelação. O que aconteceu? O encontro com Deus foi tão revelador para nós, porque lá a gente foi preenchido com a presença do Senhor. E lá a gente, tudo aquilo que o diabo tenta te dar no mundo, né, Deus. os prazeres do mundo, Deus tem para você No no encontro através da presença dele. Então todas aquelas sensações que você sente no mundo, aqueles prazeres, Deus tem numa porção muito maior com a presença dele. E ali, tipo assim, eu fiquei em êxtase ali no encontro, né? Eu senti algo assim. Teve até um momento que eu tava lá no encontro, né? Que eu parei assim com as pernas bambas, assim, de tanta presença do Senhor. Eu falei, meu Deus, parece que eu tomei uma bala na rave, né? Aquela sensação assim, né? E eu falei, cara, é isso. Só que a diferença é aquela que É que era a presença do duradouro, né? Senhor, E é ela- duradoura, aquela presença que te traz e te preenche. E eu falei, não quero mais as coisas do mundo, não. E aí você foi cada vez mais buscando o Senhor. Buscando o Senhor. E a gente entrou, né? Entrou de vez. E a gente teve o privilégio de ser batizados juntos. Então nós descemos as águas juntos, de mãos dadas. E estamos aí até hoje, nesse ministério. Hoje você tem já a visão de qual é o seu propósito aqui na Terra? Então, esse é um negócio interessante. As minhas orações eram para que Deus me mostrasse o meu propósito. Então, assim, eu no começo eu orava para Deus, Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Me mostra o meu propósito. Mas eu tive revelação que essa não deve ser minha oração. Que a minha oração não é saber qual é o meu propósito. A minha oração é para que eu viva o meu propósito. Então eu parei de me preocupar com qual é o meu propósito. E agora eu vivo de acordo com a orientação que Deus me dá. Eu acho que o meu propósito é obedecer a palavra de Deus. Que, consequentemente, obedecendo a palavra de Deus, você já está cumprindo um propósito. O propósito que ele deveria tem. ser o propósito de todos, né? O propósito que ele tem. A partir do momento que a gente é temente, porque as pessoas confundem a palavra temor com medo, né? Mas ser temente a Deus não é ter medo de Deus. Ser temente a Deus é ser obediente. E a obediência é seguir a palavra, né? Porque a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente segue o que ele tem para nós, nós vamos viver uma vida boa, perfeita e agradável. E, obviamente, que sempre vão existir turbulências na vida, né? Distrações. Mas é aquela questão, quando a gente tem o Senhor presente, a gente consegue atravessar tudo em paz, confiante de que Ele tem algo melhor para nossa vida. É verdade. E, Luiz Paulo, se a gente fosse colocar um hábito do seu passado, talvez eu já saiba, mas para a gente deixar bem específico, assim, um hábito que era rotineiro seu, que hoje você vê que não se encaixa de forma alguma na sua rotina. Qual hábito seria? Qual hábito era? O hábito que não me pertence mais e que me fazia muito mal era o hábito das coisas mundanas, né? De festas, bebedeiras, drogas. Eram esses hábitos. Esses hábitos dos prazeres carnais que estão nas festas, né? Você se preenchia superficialmente com álcool, festas, drogas. Isso acabava, querendo ou não, regredindo em outras questões, né? Afastando, né, parte de trabalho, né? Tudo. Progressando. Ressaca no outro dia. E como que você casava isso com o lado personal? Na época que você estava mais no mundo? Então, quando eu comecei a trabalhar como personal, né? Quando eu comecei a estudar, na verdade, na faculdade, eu já não levava essa vida, mas assim, tão mundano. Eu era mundano, mas assim,
já não era mais essa vida, porque eu já trabalhava, Já tinha uma eu já maturidade tinha de pessoa, maturidade, eu né? pagava minha faculdade, então assim, eu era o primeiro aluno da sala, né? Estudava bastante, ajudava até os professores. Eu já estava envolvido nessa área do esporte, né? Já era uma referência no esporte para algumas pessoas. Então, eu já, né, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu já não tinha tanto esse lado assim de festas, Uhum. né? Eu já tinha, Deus já estava me libertando, já estava me mostrando o caminho. Então, mas ainda assim existia. Assim, ainda assim existia. Não dessa forma assim que eu precisava daquilo a todo momento, mas eu sentia muitos prazeres nessa vida ainda. Ainda estava ali meio em cima do Sim, muro, né? sim. E qual hábito hoje define o Luiz Paulo? O hábito hoje que me define. Bom, todos nós que somos tementes a Deus, cristão, a É a oração é o oração. principal. Mas o hábito que me define hoje é buscar ter uma atividade física. Então seria o Hoje, assim, tirando essa exercício, parte espiritual, né? Tirando a parte espiritual, hoje é atividade física, o exercício físico. É algo que é exercício físico. diário. Algo diário e que, assim, é um ministério que Deus me deu. Hoje eu entendo que Deus vai me dar a oportunidade de levar, através dessa área de atividade física, a palavra dele para muitas pessoas. E se a gente vai agora para a parte de atividade física, o que você acredita que é a maior dificuldade das pessoas em manter-se em atividade? É que as pessoas têm que entender, tem algo que as pessoas precisam entender. Para a gente tornar, a gente está falando de hábitos aqui, né? Uhum. Para a gente fazer com que algo se torne hábito na nossa vida, tem uns processos antes disso. O primeiro deles, a gente tem que ter identidade, né? Nós precisamos saber quem nós somos. Se você me perguntar para mim hoje, Luiz Paulo, qual é a sua identidade então? Quem é você? Hoje a minha identidade é de filho. Eu sou filho amado, então eu tenho um pai que eu sei que vai me sustentar. Em todas as decisões que eu for tomar, as dificuldades, eu sei que tem alguém que cuida de mim, que me ama Você está seguro verdadeiramente. É nele. isso, que eu estou seguro nele. Então hoje eu tenho uma identidade. A segunda coisa para você ter um hábito é renúncias. Para você, por exemplo, para você fazer atividade física, você tem que renunciar a muitas coisas. A primeira delas é a preguiça. Preguiça. Porque o nosso corpo, ele não quer ir treinar. Se a pessoa falar, não, o seu corpo ele quer ir gastar energia. Ele quer ficar sentado no sofá ali, ele quer ficar tranquilo. Estado de repouso. Porque se você vai e faz atividade física, ele vai ter que trabalhar mais internamente, né, para repor aquela energia que você vai gastar, então o tempo todo. Não, ele quer ficar na dele ali, né? Quer ficar tranquilo ali por dentro sem trabalhar. Então, renúncias. E isso não só na atividade física, em todas as áreas da sua vida, para você se tornar um hábito, você vai ter que fazer renúncias na sua vida. Né? No casamento mesmo, um casal, o amor é feito de renúncias. Né? Eu e minha esposa. Tem muitas coisas que eu gostava de fazer, que eu deixei de fazer, Renunciou. renunciei, mesma coisa ela, teve que muitas coisas ela renunciou. Por quê? Porque hoje nós somos um só. Então, a minha felicidade é ver minha esposa feliz. E A felicidade dela também é me ver feliz, né? Então, a gente renuncia prazeres individuais pelo prazer comum. Então, se a gente for falar da parte da atividade física, que seria a maior dificuldade das pessoas manter-se ali firme no exercício, talvez é a dificuldade em renunciar a algumas questões como preguiça, a procrastinação, o conforto, sair da zona de conforto. Então, tem que entender que você vai ter que renunciar a algo. Para você crescer em qualquer área na sua vida, você vai ter que renunciar a algumas coisas. E aí, completando, você renuncia. Aí tá, eu sei quem eu sou, eu fiz as minhas renúncias, mas agora eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que apertar o play, entrar em ação. Então eu tenho que ir para academia. Eu falo de academia porque é onde eu tô, é meu habitat, né? Academia. Então eu vou para academia. Ok, apertou o play. E a partir do momento que você continua fazendo isso, fez uma vez, fez duas, três, faz essa ação girar,
ela vai se tornar hábito. E aí tem que ter a constância, né? A constância faz virar hábito. Porque tem pessoas que vão, tem a identidade, faz a renúncia, dá o start, mas aí não consegue manter-se firme naquilo. Aí não vira na hábito. constância, aí não vira hábito. Aí não vira hábito. E hoje, Luiz Paulo, qual que é um hábito que você acredita que é fundamental na vida das pessoas, em especial um casal? Para ser um casal de, não só de sucesso financeiro, mas um casal de sucesso familiar mesmo, para que consiga pendurar ainda o resto dos anos aqui na Terra. Ó, Além da oração. a oração é fundamental, né? Mas assim, eu vou falar 2. Todo casal tem que ter sexo, né? Amém. Sem sexo, o casal nem vai pra frente, não adianta, né? E isso é algo que Deus instituiu para nós, o sexo, né? Ele fala, ó, multiplicai segundo a sua espécie. Para multiplicar, nós temos que fazer sexo, o casal tem que fazer. E assim, algo que é muito importante na vida de um casal é comunicação. Exato. Diálogo, né? É comunicar, é ter comunicação, é conversar, né? Um casal, um tem que entender o outro. Se você não tá bem, você tem que falar pro seu cônjuge o porquê que você não tá bem. Né? Porque assim, principalmente os homens. As mulheres têm que entender que os homens, eles são assim, né? A mulher já tem a visão assim, né? Ampliada para todos os lados. Os homens não. Então a mulher tem que chegar e falar pro homem, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E não tem problema, a gente não vai ficar chateado. A gente vai entender, falar, que bom que você falou, né? A mulher também tem que ter sabedoria da forma como fala, né? Senão, da forma como fala. E a comunicação é essencial. Eu e minha esposa, depois que a gente começou a se comunicar, a nossa vida, o nosso relacionamento evoluiu muito, né? A gente criou um hábito também, a gente começou esse ano assim, a gente criou um hábito de orar juntos, né? Então eu acordo cedo para trabalhar, né? Eu acordo mais cedo que ela um pouco, minha rotina eu acordo às 5 da manhã, porque às 6 horas da manhã eu tô dando aula. E aí no primeiro dia do ano, né, a gente teve o Réveillon, primeiro dia do ano, primeira segunda-feira do ano, a gente decidiu orar todos os dias, de segunda a sexta, antes da gente iniciar nosso dia. Então, nesse tempo todo já de maturidade espiritual que vocês estão nessa jornada, vocês tinham o hábito de orar separados. E aí, esse ano, vocês adquiriram o hábito de orar juntos. De orar juntos. E aí, eu acordo um pouquinho antes, acordo ela, a gente vai orar. E a gente fez isso por um propósito. A gente falou, vamos fazer isso um mês por um propósito. A gente tinha um propósito em comum, vamos fazer isso por esse propósito? E assim, deu certo, aconteceu, né? Deus nos honrou, mas a gente não conseguiu ficar mais sem. Virou um hábito. Virou um hábito. Virou um hábito acordar cedo e orar. E quando a gente, por um acaso, não faz isso, a gente sente falta. E é algo que a gente não vai parar mais, porque não faz mais sentido. É a única dependência que nós temos que ter no Senhor, né? E assim, e o que acontece? Porque isso, a gente inicia nosso dia orando juntos, um abençoando a vida do outro, o nosso dia é diferente. Né? A gente começou junto, com um propósito, que é orar pelo outro, a gente enxerga... Porque assim, algo que Deus nos deu. Porque todo casal, o homem e a mulher, eles têm pensamentos contrários um do outro. E aí, quando a gente lê a palavra, ela dá direção. Às vezes o homem quer ir por aqui e a esposa quer ir por aqui. Aí um versículo que a gente leu ali naquele dia, um capítulo de um livro que a gente está lendo, fala assim, uau, eu quero ir por ali e você por aqui. Mas a palavra diz para a gente ir por aqui. Acabou, não tem mais discussão. É a Bíblia que vai dar o segmento, o Senhor, né? E aí é leve. Aí não tem discussão, a gente se resolve. Amém. Luiz Paulo, eu ia falar LP, mas... não tem problema. LP também, né? Meu Instagram é LP Montanha. Montanha, seguem lá para dicas de treino e ouvir um pouquinho mais sobre a palavra. É verdade. Se você fosse me falar um hábito que hoje você tem vontade de ter, que você não tem na sua rotina. Um hábito assim que você almeja, mas assim, não um hábito tipo assim, que você... é algo que eu faço esporadicamente, não se tornou um hábito ainda, mas você faz. É algo que você não faz, que você quer fazer para se tornar um hábito. Algo que eu tenho no coração, que é um hábito que eu quero ter para minha vida, é cantar. Cantar. Louvar, sim, mas
louvar de uma forma profissional, né? Cantar, estudar música, estudar o canto. Então seria a parte musical igual a sua esposa também. Mas assim, Imagina o coral, o casal. não, eu vou cantar em casa, eu vou com minha esposa, meu Deus, que voz feia. Não é um dom que Deus te deu até então. Não é o dom, mas só que se a gente estuda, né? Consegue. E pede, Deus dá. Então seria o hábito de cantar, o Cantar. hábito de... Eu gostaria de ter, isso é uma coisa, um desejo que eu tenho. E em breve, eu não coloquei isso em prática ainda por falta de tempo. Né? É uma agenda muito corrida, né? A gente tem uma agenda muito corrida, mas Deus vai me dar esse tempo e eu vou começar. E hoje você atua como discipulador de líderes de célula na videira, é isso, né? Isso, hoje no ministério, né? Eu atuo como discipulador. Discipulador, a gente cuida de líderes de célula. Qual que é o papel de um discipulador? Um discipulador, assim... Então, a gente... Não sei se vocês já assistiram, tem um filme muito legal chamado A Forja. É um filme bem bacana. E lá, ele mostra o que é um discipulado. O discipulado é a gente se reúne com os líderes de célula, né? A gente é uma igreja em células. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 8 líderes, né? Eu discipulo 8 células. E aí a gente se reúne em oração. Então, uma vez por semana, né? Eu tenho uma agenda com eles, uma reunião com eles, onde a gente ora, a gente louva, a gente traz para dentro do discipulado questões pessoais, né? Porque ali a gente está onde a palavra de Deus fala, onde 2 ou mais estão, ele se faz presente. E ali a gente compartilha nossos problemas, nossas tribulações, a gente ora um pelo outro, ora pelas nossas famílias, ora pelas células, traz as questões da célula para dentro do discipulado. Tô com dificuldade nisso, o que eu faço, como que eu devo agir? E aí eu, como discipulador, falo, a gente deve agir dessa forma, porque eu recebo do meu pastor a forma como a gente deve agir e passo isso para os líderes. Esse ensinamento para os líderes. Sempre através de Jesus. E a gente tenta fazer isso de forma leve. E que vire um ambiente de amizades também, né? Irmãos, né? Ali. É verdade. É bom que as pessoas entendam, algo que eu sempre tento passar para os discípulos, é que a gente, quando faz algo, a gente não faz para o homem. A gente faz para Deus. A gente faz para Deus. Por quê? Porque os homens são falhos. Eu sou falho, você é falha, todos os homens. Só Jesus foi perfeito, né? Então, se a gente fizer algo esperando reconhecimento do homem, reconhecimento do próximo, a gente sempre vai se frustrar. Porque a agenda corrida, às vezes você fez o cara, fiz isso, fiz aquilo, não recebi um obrigado. Mas no dia que a gente entende que a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus, aí a gente para de querer o reconhecimento, né, do homem, fica tudo mais leve. Só que isso é um trabalhinho, né? Para conseguir, né? A palavra de Deus fala que a única coisa que Deus fala que a gente tem que se esforçar é para entrar no descanso. É difícil entrar no descanso. Que eu acredito que hoje é o meu maior desafio, porque eu tento, oro, vou, mas assim, descansar em Deus eu acho que é o meu maior desafio hoje. E acredito que de todos os cristãos, né? Querendo ou não. Eu creio que viver em Canaã, né, que é a terra prometida, hoje, para nós cristãos, é viver no descanso. Eu acho que hoje a terra prometida para nós que estamos em vida aqui na terra é o descanso. Viver em vida no descanso. Viver o descanso do Senhor é estar vivendo na terra prometida aqui hoje, nos tempos de hoje, na terra. E, LP, qual é o maior testemunho que você tem hoje, o testemunho que mais te marcou? Não de algum irmão, mas sim... Algo que Deus fez na minha vida. Na sua vida. Olha, eu tenho algo assim, é muito impactante para mim, como família. Eu sou legendário, não sei se o pessoal conhece, mas é um movimento que tem mundial e a gente sobe a montanha, vários homens, né, pra gente ter um encontro genuíno com o Senhor, ter a vida transformada. E numa dessas idas minhas pra montanha, eu fui servir, né, que eu vou como servo, né, que a gente vai pra trabalhar pro Senhor na montanha. Encontro. É como se fosse um encontro com Deus, mas esse é só pra homens na montanha.
eu fui com um propósito que Deus me trouxesse uma revelação de onde eu precisava melhorar na minha vida, né? Em que setor da minha vida eu precisava melhorar. Como homem, como pai, como marido, porque a gente não estava vivendo um momento legal em casa. Eu com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Algo Mas estava faltando. em questão espiritual, questão financeira. Não, é financeiro, mas assim, algo assim no cotidiano, um relacionamento, né? Em casa. No meu relacionamento em casa com a minha esposa, com as minhas filhas, não estava legal. E eu fui para a montanha. E lá num dos momentos que eu estava na montanha, a gente tem um momento lá que a gente chama os senderistas, né? Eles estão lá conversando entre eles e a gente, como ali, está em oração por eles, né? E nesse momento, eu estava em oração com Deus e pedindo, Senhor, me revela o que o Senhor tem para mim, onde eu preciso melhorar, qual é o propósito de eu ter vindo nessa montanha? O que o Senhor quer falar para mim nessa montanha? Porque eles vão para ser cheios, mas nós também que vamos servir, a gente sempre volta com uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Eu quero, me mostre. E aí, de repente, escureceu e ficou claro. E Deus falou assim para mim, filho, eu quero que você dê o seu melhor dentro de casa. Aí eu, como assim? Aí ele, é uma benção você estar aqui me servindo, você está aqui dando o seu melhor para a obra, você dá o seu melhor no seu trabalho, na imobiliária, você dá o seu melhor para os seus alunos, você dá o seu melhor no seu ministério. Mas e na sua casa? Você está dando o seu melhor? E eu falei, meu Deus. E aí eu fui entender, porque eu tinha muita paciência, né, e sabedoria para lidar com as coisas fora da minha casa. Mas quando eu chegava em casa, essa paciência eu não tinha mais. Aí você descontava. E aí eu era rude nas palavras, da minha boca não saía palavras doces, na maioria das vezes saía palavras fortes, né? Eu não tinha tanta sabedoria para lidar com a minha esposa, com as minhas filhas, para dar a atenção que elas precisavam, porque eu já tinha dado o meu melhor fora, e aí em casa eu não estava dando o meu melhor. E Deus me mostrou isso. E aí Ele mostrou isso como? Em uma visão? Falando mesmo aqui, veio o pensamento nítido, assim, as imagens de eu tratando as minhas filhas, de eu tratando a minha esposa. Ele mostrou as imagens de eu tratando bem as pessoas fora, e quando eu chegava em casa, eu recebia carinho, mas não dava o mesmo carinho. O mesmo carinho que eu estava tendo fora, eu não estava tendo dentro de casa. E aí eu cheguei em casa, né? E eu falei, meu Deus. E aí a gente chega no domingo, e no domingo não deu tempo de eu organizar o que o Deus já tinha falado para mim. E aí na segunda-feira eu organizei um jantar. Aí eu organizei um jantar para minha esposa, para minhas filhas, né? Eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar. É um hábito que você tem aí forte. Esse é um hábito que eu tenho que é uma benção. Um dom. E aí eu fiz um jantar para nós, e aí eu pedi perdão. Pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para minhas filhas e fiz uma promessa ali que Deus me revelou que eu tinha que dar o meu melhor dentro de casa, que eu estava tendo paciência com as coisas de fora, mas dentro de casa eu não estava dando o meu melhor. E aí, para testificar mais ainda isso no meu coração, na minha vida, sempre quando os homens sobem a montanha, que vai servir, as nossas mulheres ficam orando por nós, né? E a oração da minha esposa, quando eu estava na montanha, é para que Deus me desse essa revelação. Essa foi a oração dela, para que eu enxergasse, Deus tirasse as escamas dos meus olhos, para que eu enxergasse que eu não estava tratando minha família da forma que ela precisava ser tratada. E ela falou isso para mim. E isso veio testificar, né, que Deus realmente falou comigo nessa montanha. E desde então... Poder da oração da mulher. O poder de oração da mulher. E aí foi um momento lindo, a gente se abraçou, eu pedi perdão para minha esposa, para minhas filhas, né? E eu não digo para você que nunca mais aconteceu e nem vai acontecer. Às vezes a gente tá atribulado e às vezes da sua boca pode sair palavras que não devem ser ditas. Mas mudou, virou uma chave. A nossa história
de lá para cá foi outra, está sendo outra. A união, né? A união, a comunicação, eu realmente tento dar agora o meu melhor dentro de casa, né? Então eu deixo às vezes, não, hoje eu preciso ficar em casa, eu tenho que ficar em casa, minha esposa precisa de mim, minhas filhas precisam de mim, eu tento trazer da minha boca sair palavras mais doces, né? Por mais que às vezes acontece de sair uma palavra maldita ou outra, mas a gente ora, sabe que errou, né? Reconhece, né? Pede perdão e porque errar, segue. nós somos seres humanos, Somos falhos, né? Nós somos falhos, a gente vai errar, vamos falar palavras ofensivas às vezes, vamos ter paciência, mas o mais importante é reconhecer e pedir perdão, né? De certa forma, para a pessoa, ou reconhecer que fez de uma forma não tão agradável. É verdade. E isso é algo assim que veio, principalmente os homens agem assim, né? Assim, eu digo isso principalmente para os homens, porque a gente, homem como provedor, muitos homens acham que a provisão maior é levar o sustento para dentro de casa, né? Essa é a maior provisão de todas. Mas não é. Porque isso com a força do braço, você consegue levar dinheiro para dentro de casa, né? Sem Jesus, você consegue, você vai lá trabalhar, você vai se virar, você vai trabalhar 24 horas por dia, e você vai levar dinheiro para dentro de casa, vai ter o sustento. Mas a maior provisão de todas é a provisão espiritual. É você ser o sacerdote do seu lar. A proteção, né? É, ser o sacerdote, você ser o maior meio de comunicação entre a sua família e o Senhor. É você levar ao Senhor os problemas da sua família. E orar e trazer a resposta. Essa é a maior de todas as provisões. Ser provedor é só uma parte financeira que é, querendo ou não, algo superficial, né? Então, essa parte espiritual é algo que é mais interna a Deus, né? Uma identidade maior em Cristo, né? É verdade, porque aí está o verdadeiro tesouro. Tesouro, exatamente. Porque no mundo tudo vai ficar, né? Tudo o que vai ficar. Embora são, né? O que a gente deixou, nosso legado, o que vai ficar vai ser nosso legado, nossas obras. E Luiz Paulo, qual que você acredita que seja a maior dificuldade hoje de um homem como esposo, como pai? Qual que é a maior dificuldade para você, como homem? Para lidar com as situações do dia a dia, na família? Uhum. Família, esposa, filhos. Qual que é o maior desafio do homem? Melhorando a palavra. O maior desafio do homem é estar sempre atento e vigilante. Né? É o cuidado com a família a todo momento. Né? Oração é o principal. Né? O homem de família ele tem que ter oração. Ele tem que orar. Porque uma coisa que eu aprendi que, assim, isso é muito importante. A minha briga não é com a minha esposa, não é com meus filhos, né? Às vezes você não tem uma ideia e sua esposa tem outra. Às vezes sua esposa vem e você está esperando algo dela, mas ela age de forma totalmente diferente daquilo que você está esperando. Né? Às vezes tem brigas, cara, eu não acredito que você está falando isso para mim. Misericórdia, não é possível. Mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra nossos filhos, a nossa luta é espiritual. Porque tem um mundo espiritual acontecendo. O inimigo tem. Enquanto nós estamos aqui, está tendo uma batalha espiritual. Anjos e demônios estão aqui travando uma guerra. E a vitória é nossa. Porque está em Jesus, né? Então os anjos estão travando uma batalha que já é vencida em nome de Jesus. Mas a gente tem que ter essa percepção que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, não é contra a nossa família, é espiritual. Então, quando você fala assim, cara, não acredito que estou ouvindo isso, você tem que ter a percepção que ali é o inimigo jogando setas. Então, quando você diz ser atento e vigilante é em relação ao mundo espiritual. E ter a oração como um escudo de proteção, de certa forma. Isso. E assim, e pedir, é sempre oração. Por exemplo, a gente teve um episódio que aconteceu em casa essa semana.
A gente sempre ora pelos nossos filhos, né? Para que Deus proteja nossos filhos, livre eles de todo mal, de toda enfermidade, de todo acidente. E essa semana, no dia de célula, que a gente visita, no dia de discipulado, eu acho, numa terça-feira, minha filha, lá eu tenho uma mesa grandona lá no fundo, de madeira maciça, e uns bancos de madeira maciça que ficam em cima da mesa, que a gente não tem usado a mesa, ela fica lá. Aí minha filha mais nova, a Júlia, subiu em cima desse banco. E aí ela caiu lá de cima. E o banco caiu em cima dela. Pensa no banco pesado. Você não consegue levantar o banco sozinha. O banco caiu em cima dela. E assim, na hora foi aquele tumulto, né? A gente pegou, a minha esposa pegou ela no colo, eu peguei, vi que estava tudo bem. Mas aí eu tive a percepção que pelas nossas orações, a gente crê e descansar no Senhor, Ele cuida. Os anjos estavam ali garantindo a vitória naquela batalha, que é espiritual, e guardaram a vida da minha filha. E ela saiu com um hematomazinho no ombro, mas assim, se você vê o banco, o peso do banco caiu em cima dela... Era pra ter tido uma... Não, é muito pesado, é muito pesado, é muito pesado o banco, não tem explicação. E foi Deus cuidando. Eram os anjos que estavam ali guardando a nossa vida, guardando a vida da nossa família. Tem algum testemunho, alguma coisa que eu já ouvi você falar, que eu queria reforçar? Alguma oração, alguma coisa que eu acho que a Júlia desmaiou? Como que foi? Eu já ouvi em algum lugar isso, eu queria entender Isso melhor. é legal porque vem de encontro ao que a gente está falando aqui, sobre essa batalha espiritual. Você falou, eu lembrei. Né? Essa batalha espiritual que tem no mundo espiritual. Eu ainda não era discipuladora, ela é líder de célula, né? E aí a gente tinha uma irmã da nossa célula que estava tendo batalhas espirituais, né? Ela estava sendo muito afrontada pelo demônio na casa dela, não estava tendo paz para dormir o tempo todo, o demônio jogando seta, e ela pediu para que a gente fosse lá orar na casa dela. E aí a gente pegou nossas filhas na escola, ela tem uma filha pequena também, a gente foi para casa dela e fomos lá, e fomos orar. Na hora que a gente entrou na casa dela, nossas filhas foram brincar com a filha dela, a gente foi indo nos cômodos, na hora que a gente entrou no quarto dela, a gente sentiu uma pressão muito grande no quarto dela. E aí nós oramos com ela, fizemos ela declarar, né? E que aquele ambiente fosse totalmente liberto das opressões do maligno. E aí depois ela trouxe para nós testemunho que realmente ela teve uma noite de sono como há muito tempo ela não tinha, né? Enfim, isso foi numa segunda-feira. Aí terça-feira tudo bem, na quarta-feira nós tivemos célula. E aí antes de começar a célula, eu comecei a passar mal. E ela estava presente na célula? Nesse dia ela não foi. Mas assim, eu comecei a passar mal. Mal, assim. Aí eu pedi para meus líderes de treinamento, irmãos, vem aqui, ora por mim. Eu tô com uma forte opressão aqui. E aí eles começaram a orar. Enfim, iniciou a célula. Eu ainda estava mal. Aí nós colocamos um louvor, né? Quem não sabe, na célula a gente sempre inicia a célula com louvor, uma oração, louvor. E aí o ambiente mudou. E desde que eu tô no ministério, foi a célula mais poderosa que já teve na minha casa. Assim, foi um mover muito grande, os casais, quebrantamento, cura, momentos de cura, assim, foi muito poderoso. Essa que você passou mal. Foi muito poderoso essa célula. E isso na segunda-feira tinha acontecido essa batalha espiritual na casa dessa irmã. Enfim, foi muito poderosa a célula, acabou, a gente foi dormir. Aí na quinta-feira, a gente foi almoçar em casa, né? Como eu tenho o hábito de almoçar em casa todos os dias, esse é um hábito importante, se você não tem, tente almoçar em família, esse é um hábito poderoso. E a gente estava almoçando juntos, de repente a Júlia, a gente estava lá almoçando normal, né? A Júlia estava servindo, ela estava comendo um pepino ali primeiro, a gente tem o costume de comer salada antes, e de repente a minha filha desmaiou. A Júlia, mais nova. Ela desmaiou assim. Do Neida. Acabou tudo. Tipo assim, ela caiu molinha assim, nos meus braços, assim. Falei, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Aí foi aquele desespero, né? E aí eu tentando reanimar ela. E isso assim, parecia que tinha passado horas, né? Na nossa cabeça. Alguns segundos ali, eu tentando reanimar. Aí o tempo foi passando. Aí a minha esposa teve a percepção de que aquilo ali era espiritual.
Aí ela orou, declarou e falou que tem uma seta lançada maligno prevaleceria ali na nossa casa e que em nome de Jesus, pega, bate em retirada agora. Pá. Na hora minha filha acordou e começou a chorar. Nós falamos, uau. E aí a gente foi no médico, levou ela para fazer todos os exames, neurológico, não tinha nada. Né? E a gente teve a certeza e a convicção de que foi espiritual. E por que que a gente diz isso? É que para que as pessoas entendam que existe uma batalha espiritual. Que o diabo ficou furioso, porque a gente foi A oração na casa. na oração, fez a oração na casa da irmã, de alguma forma o ambiente dela foi liberto de toda aquela opressão. E aí o que o diabo fez? Ele foi no elo mais frágil da nossa família, que era a nossa filha mais nova. Porque a Alice, ela já estava mais madura espiritualmente, mas a Júlia ainda não. E ele foi nela. Ele tentou me afetar na quarta-feira, né, na cela, mas foi derrotado e ele foi no elo mais frágil de todos. Porque o diabo é sujo. Ele joga sujo. Ele vai naquele onde vai mais tirar sua paz, é ali que ele atua. E ele atua normalmente nas nossas fragilidades, né? Quem tem ansiedade, enfim, vai na ansiedade, vai no momento mais frágil para tentar te... E aí, a minha esposa ainda, para finalizar, ela falou assim, se o diabo achou que com isso ia trazer dúvida e acusação para nossa vida, ele se enganou. Porque agora a gente saiu daqui mais fortalecido. Mais certo de que vocês são cuidados pelo Senhor. Amém. Amém. Foi isso. E, Luiz Paulo, você tem o hábito de fazer cocô todos os dias? Graças a Deus. Amém. Tem o hábito de olhar suas fezes, que é um hábito muito importante. Eu aprendi isso. Olhar. Uhum, E como olhar. que tá? A sua obra tá boa ali? Tá tranquilo, tá Eu tranquilo. sei que a obra Não tá despedaçado, tá saindo uniforme. tá boiando ou afundando? Tá afundando. Afundando? Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Luiz Paulo, você tem alguma mensagem ou algum testemunho, algo assim que você está sentindo no coração que você deva passar para os irmãos que estão nos assistindo? Algo assim que você acredita que seja, que Deus está te tocando aí? Tem sim. É algo assim que eu quero dizer assim, Deus, de um tempo pra cá, tá revelando algo pra mim, um ministério. Tem eu acho que ele é escocês, eu esqueci, me falhou o nome dele agora. É um cristão que ele é muito famoso, ele tem muitas frases famosas, né? E uma das frases mais famosas dele, ele evangelizou assim a Escócia assim, de uma forma, foi um dos maiores evangelistas da Escócia. E aí ele morreu com 30 anos, eu acho, 29, 30 anos. E aí no leito de morte ele disse uma das frases dele mais importantes. Falou assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem. E o que eu quero dizer com isso? Deus te dá um corpo e um propósito. Se muitas vezes você negligencia o seu corpo, que é templo do Espírito, às vezes você não vai poder cumprir o propósito que Deus tem na sua vida de levar essa mensagem. Então, ele não precisava do cavalo, ele poderia... O cavalo era o corpo dele. E como ele morreu, porque ele negligenciou o corpo, os cuidados com o corpo, não porque ele era gordo, mas porque ele não dava o devido descanso para o corpo. Ele usou o corpo dele ao extremo. E ele acabou morrendo por desgaste do corpo. E aí ele foi impedido de levar essa mensagem para muitas e muitas e muitas outras pessoas. Então a gente tem que cuidar, porque o corpo é algo que Deus te deu. A gente tem que exercer o princípio da mordomia. Tudo que aquilo que Deus nos dá, a gente cuida. É um templo sagrado. É o templo sagrado. Então, eu costumo dizer que corpo governado é propósito sustentado. Amém. Né? E isso entra na parte também do cuidado da atividade física, você precisa de um corpo Total. forte, da nutrição para nutrir seu organismo, né? Total. Porque Deus, ele não nos deu um corpo para ser ignorado ou idolatrado. Mas ele nos deu um corpo para ser governado. Governado. Tem muitas pessoas que idolatram o corpo.
Que vive só nisso, exclusividade. Eu Elas já são fui escravas, dessas, tá? Eles são escravos do corpo, né? Eles estão felizes quando o corpo dele tá top. Se não tá top, fica Tá infeliz. tudo. E tem outras pessoas também que ignoram o corpo. Que aí é o extremo. Vivem o sedentarismo, né? Tem E que, ignoram. é um equilíbrio. É um equilíbrio e você governa, você tem que governar. Inclusive, na conferência de mulheres que eu fui, a pastora até comentou algo do tipo, você deve se exercitar, deve fazer academia, mas quanto que tempo você passa na academia e quanto tempo você passa orando? Então aí né? Uhum. Tem pessoas que passam muito mais tempo só cuidando do corpo e esquece também do principal ali, que é o espírito. E tem pessoas que também só cuidam do lado espiritual e não cuidam do corpo. E não cuidam do corpo. Então tudo é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Amém. É isso mesmo. Amém. E para finalizar, eu dei uma cadernetinha para sua esposa e eu gostaria de dar a você também, mas com um propósito em união, com o mesmo objetivo, vocês dois, de usar a minha caderneta dos hábitos exponenciais para ter o hábito de passar a mensagem ou algo que chamou atenção no devocional de vocês, ou o hábito, como eu disse a ela, de final do dia descrever como foi o dia, as pautas do que você talvez deva melhorar, do que foi falho naquele dia que no dia seguinte queira fazer diferente. Então vocês em união vão ter esse compromisso de anotar na cadernetinha todos os dias. Gosto muito e assim, eu quero dizer que isso aqui vai ser um start para mim, porque Deus me deu algo para esse ano. Que esse ano eu vou escrever um livro. Amém. Né? Eu vou escrever um livro esse ano, em nome de Jesus. Amém. Quem sabe já... E isso aqui vai ser o start inicial para mim começar a tirar as ideias que estão na cabeça e colocar no papel. Amém. Amém? E quando o livro estiver lançado, eu vou vir aqui. E você vai anotar aqui. Ó, Rebeca deu start aqui. É verdade, é verdade. Amém. Obrigado. Ó, foi um prazer recebê-lo aqui, tá? Foi um prazer para mim também. Você é um homem extremamente admirável como pessoa, como discipulador, como marido da sua esposa, né, da Dani. Deus faz e vai fazer grandes obras na vida de vocês. Amém. Você vai mover muitas pessoas ainda mais. Eu e minha família também, nós começamos a ser movidos de certa forma por você e pela Dani. Vocês plantaram a sementinha espiritual. Se hoje eu tô aqui hoje falando o que eu tô falando, me posicionando, eu devo também muito a vocês. Obrigada por não ter desistido da gente. E é isso aí. Amém. Finalizamos hoje mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Segue o LP nas redes. LP Montanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.